O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, antes mesmo de iniciarmos a reflexão, gostaria de abrir um parênteses. Veja, às vezes nós ficamos condicionados a alguma coisa na liturgia, né? Por exemplo, nós temos o costume de dizer, vamos ficar de pé para aclamarmos o Evangelho, né? E dessa vez não foi feita. E aí todo mundo ficou sentado, né? Ninguém se levantou quando... Ninguém não, a maioria, né? Não se levantou enquanto se aclamava o Evangelho. Então, qual o momento que devemos ficar de pé, né? Começou o canto da aclamação, todos ficamos de pé, né? Não ficamos de pé quando o padre se levanta, né? Mas quando se inicia o canto de aclamação, né? Para que não estejamos condicionados, né? A gente faz aquilo que pede, se levanta, a gente levanta, se senta, a gente senta. Não, nós precisamos também entender, né, o contexto da liturgia e o que devemos fazer, né? Hoje nós celebramos com grande alegria a solenidade da Assunção da Virgem Maria. Essa solenidade que é celebrada no dia 15 de agosto, mas como não é possível
com que todos os fiéis participem dessa solenidade no dia 15, como caiu na última segunda-feira. Então, a Igreja do Brasil passa essa solenidade para o próximo domingo, para que todos os fiéis possam celebrar esse grande dogma relacionado à vida da Virgem Maria. E nós entendemos e aprendemos que dogma significa verdade, ou seja, uma verdade de fé revelada. Portanto, esse dogma foi proclamado em 1950, foi o último dogma proclamado pela Santa Igreja, pelo Papa Pio XII. Então, ele dizia: proclamamos, declaramos que a bem-aventurada Virgem Maria, no final do curso de sua vida, foi elevada aos céus de corpo e alma. Veja, aqui está a Virgem Maria, no final de sua vida, ou seja, no término de sua existência terrena, ela imediatamente fora elevada aos céus de corpo e alma. E aqui nós entendemos a diferença da ascensão de Jesus e da assunção de Maria. Jesus, ele ascendeu aos céus por força própria, porque ele é verdadeiro Deus. A Virgem Maria foi assunta, alguém a elevou aos céus. Esse alguém foi o próprio Deus. E nós devemos entender que quando a igreja proclama um dogma de fé, uma verdade de fé, a igreja não inventa essa verdade, mas é uma verdade revelada, isto é, Deus revelou essa verdade, que está contida nas Sagradas Escrituras, está contida na tradição da igreja, e a igreja, num determinado momento da história, declara aquela verdade revelada como algo obrigatório para que todos os crentes, todos os católicos possam acreditar e afirmar com a igreja que, de fato, nesse caso, a Virgem Maria foi assunta aos céus. E para melhor entendermos essa realidade do dogma, precisamos entender o que acontecerá conosco quando nós partirmos dessa vida. Nós sabemos que quando morremos, imediatamente nós vamos ao encontro do Senhor Jesus. E a nossa alma que vai ao encontro de Jesus, o nosso corpo se decompõe, o nosso corpo fica lá no cemitério, né? E vira pó, né? Não é assim que acontece? Daqui a pouco não tem mais nada. E nós esperamos a ressurreição da carne. Esperamos a ressurreição dos corpos, que se dará na segunda vinda de nosso Senhor, a sua vinda gloriosa. Mas o que aconteceu com a Virgem Maria foi que o seu corpo não sofreu corrupção. Na morte de Maria, ou seja, o seu corpo não se decompôs, mas o seu corpo ressuscitou. A ressurreição da carne em Maria aconteceu de forma antecipada. Todos nós vamos esperar a nossa ressurreição, a ressurreição da carne, mas em Maria isso já aconteceu. Maria ressuscitou. E por isso o seu corpo está junto do corpo ressuscitado de Jesus, lá nos céus. Portanto, nós temos a certeza de que no céu há dois corpos ressuscitados. O corpo glorioso de nosso Senhor Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e o corpo de Maria, criatura de Deus. Ela, a única criatura de Deus que está no céu de corpo e alma. Nós sabemos que os santos também estão nos céus. Ou seja, São Pedro está no céu,
São Paulo está no céu, Santa Rita de Cássia está no céu, Santa Teresinha está no céu. No entanto, estes santos estão nos céus somente com a sua alma, também esperando a ressurreição da carne. Os seus corpos não ressuscitaram. E nós também, quando partirmos dessa vida, acontecerá o mesmo. Mas em Maria, a ressurreição se deu de forma antecipada. Por isso, nós proclamamos a Virgem Maria como assunta aos céus. E nós aprendemos na catequese que existem 4 dogmas relacionados à vida da Virgem Maria. O dogma da maternidade divina, ela é mãe de Deus, porque ela é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. O dogma da virgindade perpétua. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. E proclamamos ela como a Imaculada Conceição, isto é, Maria foi preservada do pecado original na sua concepção. E, por último, a sua assunção. E aqui nós vemos a relação que há entre todos os dogmas, todas as verdades de fé relacionadas a Maria. Porque na Imaculada Conceição, Maria, ela foi redimida, ela foi salva de forma antecipada pelos méritos de seu Filho Jesus Cristo. Maria, ela foi redimida, foi salva no ventre de sua mãe, ou seja, no ventre de Santana. Quando Maria foi concebida, imediatamente na sua concepção, ela foi redimida, ela foi salva. Por isso, ela foi concebida sem pecado original. Há uma salvação antecipada. E, portanto, se Maria ela foi salva, redimida antecipadamente, também ela ressuscitou antecipadamente. Ou seja, se deu a redenção antecipada, também se deu a glória de forma antecipada. Ela ressuscitou antes de todos nós. Assim como também a Virgem Maria, ela é virgem antes, durante e depois do parto. Ela é mãe de Jesus, imaculada. Quando a Virgem Maria, ela teve Jesus, o parto de Maria não foi um parto doloroso. O parto de Maria, ela não sofreu nenhuma corrupção no seu corpo, também no parto. Os padres da igreja vão dizer que assim como a luz do sol transpassa a janela sem quebrar a janela, sem corromper a janela, também Jesus, quando transpassou o ventre de Maria, não rompeu o seu corpo, ou seja, não corrompeu o seu corpo, porque o nascimento de Jesus foi um nascimento milagroso. Portanto, aqui nós vemos as relações entre essas verdades de fé. Mas o que isso toca a nossa vida? O que essa verdade de fé que celebramos hoje toca a nossa vida? Nós lemos na segunda leitura: Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo. Depois, em primeiro lugar, aquela que pertence a Cristo, a Virgem Maria. Ou seja, ela ressuscitou depois de Jesus. E ela espera por nós também lá no céu.
ela espera que também nós cheguemos ao céu. E quando entendemos que o corpo de Maria ressuscitou e que ela está com o seu corpo glorioso no céu, entendemos a importância e o valor do nosso corpo, do corpo humano. São Paulo vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo vai ressuscitar. E por isso, nós devemos dar valor ao nosso corpo, cuidar do nosso corpo. Devemos olhar para o nosso corpo como algo agradável a Deus. E por isso, meus irmãos, aqui nós devemos entender como é importante viver algumas virtudes relacionadas ao nosso corpo, como a virtude da pureza, a virtude da castidade. Hoje, infelizmente, se trata o corpo de forma banalizada, como se o corpo fosse um objeto de procura, de prazer e de desejo, como se o corpo fosse uma mercadoria a ser vendida, e como em muitos lugares isso de fato acontece. Mas o corpo, o nosso corpo, é templo do Espírito de Deus. E uma virtude que devemos viver e que os católicos, sobretudo, devem observar é a virtude da modéstia. Sobretudo, a modéstia no vestir. Ou seja, a capacidade de preservar aquilo que deve ser preservado no nosso corpo, no nosso comportamento, no nosso modo de vestir. Veja, eu não gosto de falar de modéstia no verão, porque infelizmente no verão as pessoas não se vestem bem, né? Mas nós estamos no inverno, tá uma beleza hoje, todo mundo vestido bem na missa, todo mundo comportado, né? Eu acho que eu vou rezar a Deus para que faça 18 graus o ano inteiro, né? Porque assim as pessoas virão bem vestidas para a missa, né? Mas veja, meus irmãos, algumas vestes não são adequadas para um cristão. E, sobretudo, com relação à Santa Missa, a igreja é um lugar sagrado. Nunca deveríamos ir à Santa Missa de bermudas, de sandália. Nunca deveríamos ir à Santa Missa de camisetas de alça, né? Nunca poderíamos. Em primeiro lugar, é uma falta de respeito tremenda para com Deus, né? Não deveríamos ir à Santa Missa de qualquer maneira, com decotes, né? Seja nas costas, seja na frente. Mas é uma coisa desagradável, né? Que pode levar o outro ao pecado. Ou seja, se eu mostro o meu corpo, aquilo que eu não devo mostrar, logo eu seria objeto de desejo para o outro. E isso vale para a mulher, isso vale para o homem. Não é só para a mulher, vale para o homem também. Ou seja, não contribuir para que o corpo seja um objeto de pecado para o outro, né? Ou seja, a mentalidade mundana não deve adentrar o nosso coração, a nossa mentalidade. Ah, padre, mas no verão faz muito calor, não vou conseguir, né? Mas olha para o padre. O padre está vestido assim no inverno, mas veste assim também no verão, né? 40 graus de janeiro, o padre está vestido assim. Se o padre consegue, você também consegue. É claro que você não vai entrar de casula, não vai entrar de túnica, não vai entrar de batina, nada disso. Basta colocar uma roupa mais adequada. Vai sentir um pouquinho mais de calor? Vai, oferece a Deus. O inferno é muito mais quente. Hã? Muito mais.
muito mais do que o verão carioca, nem se compara, né? Então ofereça a Deus um pequenino sacrifício, né? Depois, meus irmãos, a realidade de chegarmos um dia aos céus. Veja, quando Jesus ele deixou os discípulos e subiu aos céus, imagine o coração de Maria. Ela que queria sempre estar muito perto do seu filho. Maria provavelmente queria estar com o seu filho o quanto antes. Assim como os santos sempre quiseram estar com o Senhor. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia: morro porque não morro. Ou seja, ela queria o quanto antes estar com Jesus face a face. São Paulo vai dizer: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Ou seja, o lucro de estar diante de Deus eternamente. E com a Virgem Maria não deve ter sido diferente. Imaginemos a primeira comunhão de Maria, quando São João celebrou a primeira missa, depois que Jesus disse para ele: eis aí a tua mãe, e como que ela comungou, recebendo Jesus na Eucaristia, o seu filho, com essa vontade, com essa ânsia de encontrar-se com ele novamente. Como que Maria fez um caminho doloroso aqui na terra, porque ela queria encontrar Jesus. E nós também, meus irmãos, devemos ter esse sentimento no nosso coração. A cada vez que comungamos ao Senhor, a vontade de encontrá-lo verdadeiramente nos céus, a vontade de um dia estar na feliz estadia que é a eternidade. E por isso, muitas vezes, nós cantamos, né? Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria no céu triunfarei. No céu queremos triunfar junto com Maria. Mas para isso é necessário fazer um caminho semelhante ao caminho dela. Ela obedeceu a Deus desde o início. Ela perseverou no sim. A sua vontade era fazer a vontade de Deus. Que assim também seja a nossa vida. Que nós não vivamos para nós mesmos, que vivamos para Deus, porque o céu é nossa meta, o céu é a nossa pátria, e lá temos uma mãe que nos ama, uma mãe que cuida de nós, uma mãe que intercede o tempo todo por nós que somos os seus filhos, e quer o nosso bem, e por isso quer o céu para cada um de nós. Imitemos a Virgem, que de fato estejamos muito próximos dela, para que ela seja para nós a porta do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.